Muito bem, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo em nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Bom, hoje nós vamos comentar sobre o Chesterton companheiro nas tristezas. Por que Chesterton seria esse companheiro? Bom, você conhece aquela... Provavelmente você tem um amigo, uma pessoa alegre, divertida, engraçada, que quando chega perto de você, você se anima, né? E essa pessoa, então, ao seu lado, ela realmente te ajuda, te dá um ânimo, bom, dá vontade de dar risada, de conversar, você se sente em casa com ela. Chesterton tem isso, evidentemente, mas mais do que isso. Chesterton tem uma força de argumentação que basicamente faz com que nós paremos de olhar só para aquilo que é negativo na vida. Nós paremos de olhar só para aquilo que não presta. E veja, aqui... eu não estou falando que você não pode ficar triste. O próprio Chesterton ficava triste. Não estou falando que você não vai sofrer. Evidentemente você vai sofrer. O fato é que nos momentos que você estiver triste e sofrendo, você vai fazê-lo do modo correto. E não cair em destempéries, né? E fazer com que você se acabe em tristezas, certo? Por quê? Porque para Chesterton, e ele fez de um modo muito impressionante, né? Nós cristãos fazemos parte da doutrina da cruz. E a doutrina da cruz, evidentemente, é a doutrina onde você é crucificado. E isso realmente é muito doloroso, mas depois de você ser crucificado, você ressuscita. E essa ressurreição ela traz uma energia, e melhor do que essa palavra, porque senão vão dizer que eu sou um orientalista e tudo mais, e estou fazendo New Age aqui e tudo mais, nada disso. Mas ela traz uma alegria, né? Uma verdade tão grande que você não consegue guardá-la para si, você precisa propagar. E essa propagação a gente chama de boa nova, né, de evangelho. E essa boa nova ela necessariamente traz em si uma alegria, porque toda boa notícia ela é boa porque nos alegra, certo? Então, para Chesterton, o contrário do cristianismo não é o ódio propriamente sendo, mas é a tristeza. Porque a tristeza faz com que você não tenha pelo que se alegrar. E se você não tem pelo que se alegrar, você não tem muito por que viver, certo? E Deus, que é o autor das alegrias e o autor deste mundo, nos colocou neste mundo para vivermos com alegria. Inclusive nos momentos de dificuldade de cruz e de tempestade, certo? Agora, há um detalhe muito interessante que a figura de Chesterton nos traz, que acho que vale a pena comentar aqui com vocês, que faz com que nós fujamos dele. A força e o jeito de argumentar que Chesterton traz, o estilo de seus paradoxos, né? Criatividade literária, a forma como ele vai escrevendo suas obras, fazem com que nós, nos momentos de amargura, de tristeza, não queiramos chegar perto de Chesterton. Porque, sabe aquela pessoa que é feliz com a vida que chega a nos irritar? Né? Chesterton às vezes é um pouco isso. Mas quando nós fugimos de Chesterton, necessariamente nós vamos também fugindo um pouco dessa alegria da vida vivida com gratidão. Né? Não é o hashtag gratidão que enche o saco de você lá no WhatsApp e tudo mais, não. É uma gratidão que tem a quem agradecer, certo? Que tem um universo a agradecer. Então, por exemplo, nos momentos de maiores tristezas da minha vida, várias vezes eu já me peguei não querendo ler Chesterton, certo? Porque parecia que eu não via sentido naquilo e aquilo me irritava um pouco. Mas é justamente nesses momentos então que eu tento me desafiar e voltar às leituras de Chesterton, porque o Chesterton ele não traz aquela alegria boba, aquela coisa assim mal feita, sabe? Aquele negócio superficial, não. Ele realmente chega do seu lado, coloca a mão no seu ombro, escuta a sua tristeza e faz com que você então mude de direção onde você estava indo. Ele é um companheiro que realmente lhe tira a tristeza a partir de suas obras, certo? Ele realmente sabe o que é o sofrimento porque ele também sofreu. Ele compreende um tanto de dores e, bom, se ele não compreende pela vida dele, compreende pela quantidade de obras literárias que ele leu. Ele consegue perceber que, bom, as suas tristezas realmente são tristes. Porém, elas não são suficientes para fazer com que você perca a alegria da vida. E o Chesterton traz essa alegria de viver, né, a cada página, eu diria que a cada linha, basicamente. E faz com que nós deixemos a tristeza, que é o oposto do cristianismo, e consigamos então viver a alegria, né, de ser gratos a um Criador que, além de ter nos criado, enviou seu próprio Filho para nos redimir. Então, se isso não é novidade suficiente e não é força suficiente para que a gente supere todas as dificuldades, e aqui eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando, por exemplo, quando eu e minha esposa perdemos o nosso bebê, eu vivi isso, certo? O nosso primeiro filho.
É muito difícil, evidentemente, até hoje é muito difícil pensar. Porém, você tem que superar. Você tem que superar as dificuldades. E o Chesterton é um autor que me ajudou a superar e que nos ajuda a superar. Justamente porque ele não está falando de alegrias efêmeras, mas está falando de uma alegria eterna, verdadeira, que não passa. E que as coisas deste mundo são como que prefiguração daquilo que virá. Então isso, meus amigos, isso é algo que só um grande escritor, só um grande homem, só um grande católico é capaz de nos apresentar, e o Chesterton faz isso conosco. E é por isso que eu sempre digo que se você então está triste, se você é um adolescente, está com depressão, etc., tente criar o hábito de ler Chesterton, porque a leitura de Chesterton vai fazer com que você vire um pouco o olhar, né? Olhando daqui você tem um impedimento, mas de repente você virar um pouco para cá, você já muda a sua postura, a sua visão e o modo de ver as coisas, e o Chesterton faz isso. Às vezes faz isso dando um tapa em você, às vezes pegando no seu ombro e tem fazendo essa trajetória de um modo absolutamente amigável, certo? Mas o amigo também às vezes é aquele que dá o tapa e faz você acordar para a vida, e o Chesterton faz isso, mas sempre com um bom humor e uma alegria realmente impressionantes. Então, fica aqui a indicação que vocês leiam Chesterton, certo? Leiam as obras literárias de Chesterton, são divertidíssimas. O Poetas Lunáticos está esgotado, mas em breve vai voltar. Homem que Era Quinta-feira, que é um negócio impressionante. A Taberna Ambulante, que é divertidíssima, essa obra aqui embaixo, aqui, né? Divertidíssimo, vale muito a pena a leitura. E, evidentemente, vale a pena você divulgar esse pensador que é Chesterton. Se você quiser divulgar também os nossos vídeos aqui no canal, divulgar os nossos conteúdos, as suas redes sociais, né, nos marcar lá, também é muito bem-vindo e nós ficamos muito felizes que vocês apoiam o nosso trabalho, afinal ele é feito para vocês, certo? Então, um grande abraço, leiam Chesterton e não fiquem sempre na tristeza. Vamos também olhar para as alegrias desta vida, que muitas vezes consistem em superar os momentos mais difíceis a partir da doutrina da cruz e da ressurreição. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.